Saudações em Cristo para a sua vida, presbítero Elinaldo Alves, e esse é o seu canal Reflexão Cristã. No vídeo de hoje nós estaremos estudando a primeira lição do primeiro trimestre de 2021, a lição de faixa etária adulto. Nós estaremos estudando nessas 13 semanas o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Então eu quero contar com todos vocês. Você que não é inscrito, se inscrever no nosso canal, você compartilhar nos seus grupos de escola bíblica, estudo bíblico, estudos teológicos, na certeza de que Deus irá abençoar a sua vida. Você pode deixar os seus comentários, deixar o seu ok e vamos estudar as lições bíblicas em nome do Senhor Jesus. A primeira lição, está aqui o tema, a pessoa do Espírito Santo. Essa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico é a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. O segundo tópico é o Espírito Santo e Jesus Cristo. O terceiro tópico é o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. A priori, eu quero falar para vocês acerca de um acontecimento que a igreja, nessa última década, tem aprendido, tem distinguido. Outrora nós batalhávamos muito, ensinávamos muito acerca de combater a heresia de que um grupo, ou vários grupos, diziam que o Espírito Santo não era uma pessoa, era na segunda linha deles, é uma força, é um vento, é um ar, é o poder de Deus. Mas isso a igreja, nessa última década, tem se sobressaído sobre isso. Graças a Deus por isso. O problema hoje é a igreja distinguir. Se nós vamos falar nesse trimestre sobre o verdadeiro pentecostalismo, é distinguir uma mensagem de cunho pentecostal, uma mensagem que de fato tenha conteúdo espiritual, sobre o seu pregador, o seu ensinador, se ele está cheio ou não do Espírito Santo. Por quê? Algumas pessoas ainda acham que uma pessoa que fala, por exemplo, assim: nesta manhã, Jesus vai batizar com o Espírito Santo, Deus vai curar, Deus vai levantar, Deus está aqui, Deus está aí, Deus está no altar, Deus está falando, Deus está operando. Isso ecoa para muitas pessoas que aquela pessoa está cheia do Espírito Santo. Agora, uma pessoa que está falando assim: nesta manhã, quero agradecer a Deus pela vida da igreja. Vamos falar sobre pneumatologia. A palavra pneuma no hebraico quer dizer sopro, vento. Deus vai trabalhar no nosso meio. Deus está aqui, querido. Ecoar para a plateia que aquela pessoa é fria. Aquela pessoa não é cheia do Espírito Santo. Então, neste vídeo, eu estarei falando aqui rapidamente sobre 3 estruturas de quem fala que nós precisamos entender. Primeiro é a eloquência. O que é uma pessoa eloquente? É uma pessoa que tem a capacidade de falar e se expressar com desenvoltura. É isso que nós precisamos entender. Segundo, é uma pessoa que tem dicção. O que é dicção? É justamente a maneira de articular a palavra, a pronúncia. Ter um conjunto articulado na fala. É a dicção. Terceiro, é uma pessoa que tem oratória. O que é oratória? É a arte de falar em público de maneira, escute, de maneira clara, de maneira objetiva e de maneira estruturada. Então, para você, professor, você, aluno, para nós, pentecostais, nós precisamos entender o que é uma pessoa eloquente, o que é uma pessoa com dicção, e também uma pessoa que tem oratória. Nem sempre uma pessoa que está falando nesta manhã e tal, e fala rápido, aquela pessoa tem eloquência. Não tem eloquência. Porque a eloquência não tem nada a ver com palavras. Alguém que fala 200 palavras em um curto tempo. Não tem nada a ver com isso, não. A eloquência é a capacidade de falar e se expressar com desenvoltura. É uma pessoa que tem desenvoltura na fala. Outra coisa, uma pessoa que fala moderadamente: meus queridos, meus amados irmãos, e nesta manhã, nesta noite,
é uma pessoa que tem eloquência. Essa pessoa pode ter eloquência, sim. Essa pessoa pode ter dicção, sim. Essa pessoa pode ter oratória, sim, porque a oratória é você ser claro, é você ter objetivo e você ter estrutura naquilo que você fala. Tem pessoas que falam 1 hora e se você for anotar o que ela falou, não falou nada. Enquanto tem pessoas que falam 20 minutos e você vê nela dicção, você vê nela eloquência e você vê nela oratória. E agora, Elinaldo, ser cheio do Espírito Santo, já que o tema dessa semana, desse trimestre é Pentecoste. Aí tem a questão da pessoa. Nós conheceremos a árvore pelos frutos. Isso tem a ver com o histórico, tem a ver com o relacionamento dela com Deus, com o seu líder, humanamente falando, e com a sociedade. E a mensagem dela, se está cheia do Espírito Santo ou não? Como a gente saber? Claro, é só pautar a mensagem dele nas Escrituras. Tem pessoas que têm eloquência, mas não é cheio do Espírito Santo. Tem pessoas que têm dicção, mas não é cheio do Espírito Santo. Tem pessoas que têm oratória, mas não é cheio do Espírito Santo. Então, esse trimestre nós vamos trabalhar essas questões do Pentecoste, né? Ser cheio do Espírito Santo nem sempre é produzir barulho. Agora, uma vez cheio do Espírito Santo, pode produzir barulho, até porque a língua estranha é o glossário, quer dizer falar, pronunciar. Não tem como você ser batizado no Espírito Santo e ficar calado, mudo. Não tem como não. Não tem como ser assim. Então, entenda o que é uma pessoa com eloquência, dicção e oratória. A gente vê isso muito na política, né? Os articuladores da fala. E muitos deles nem passam nem perto da questão do Espírito Santo. Pelo contrário, trabalham ferrenhamente para destruir a igreja. Você sabe disso. Agora, muitos pastores, às vezes, não teve a oportunidade de estudar, mas são homens cheios do Espírito Santo. E suas mensagens são claras, suas mensagens são objetivas e suas mensagens são estruturadas. Isso aqui é oratória. Então, você, meu irmão, precisa distinguir isso. E uma mensagem cheia do Espírito Santo é que ela é pautada nas Sagradas Escrituras. E outra coisa, eu preciso ser cheio do Espírito Santo de conhecimento para saber aquilo que aquele pregador, aquela pregadora está falando, se de fato tem conteúdo bíblico. Porque hoje a gente vê muitas pessoas falando e dentro do seu curso de mensagem é segundo fulano, segundo Beltrano, segundo A, segundo B, e não fala segundo as Escrituras, segundo os profetas, segundo os sacerdotes, segundo Jesus falou, segundo o Espírito Santo, não. Fala de muita gente, mas menos nas Escrituras. Então, nós precisamos entender isso. O primeiro tópico da lição diz a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. É o primeiro subtópico que fala da divindade. O Espírito Santo é Deus, pois ele tem os mesmos atributos do Pai e do Filho. É o primeiro subtópico. O segundo subtópico fala da personalidade. A palavra latina persona, de onde vem o conjunto de qualidades que define o indivíduo ou uma pessoa, tem no mínimo 3 coisas que estruturam uma pessoa, que está bem pautado nas Escrituras acerca do Espírito Santo, que é a personalidade do Espírito Santo. 1 Coríntios 2,10, o Espírito Santo tem intelecto. Romanos 15,30, o Espírito Santo tem sentimento. Atos capítulo 16, versículo 7, o Espírito Santo tem vontade. Então o Espírito Santo é Deus por ter os atributos onipotência, onipresença, que é o terceiro subtópico, nós vamos falar daqui a pouco. O Espírito Santo é uma pessoa porque ele tem a sua personalidade, dentre elas, intelecto, sentimento e vontade. E o terceiro subtópico do primeiro tópico da lição diz os atributos divinos. Quando nós falamos de atributos, meus caros irmãos e irmãs, precisamos entender os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Quando falamos de atributos, nós estamos falando dos atributos naturais, dos atributos pessoais e dos atributos morais da pessoa do Espírito Santo. Quais são os atributos comunicáveis do Espírito Santo? Por exemplo,
um atributo pessoal do Espírito Santo e dentro do atributo moral dele, que é o amor. O Espírito Santo é amor. Então, esse atributo é comunicável para nós. Nós precisamos também sermos amorosos. O Espírito Santo, ele se entristece. O Espírito Santo, ele chama, ele convoca, ele age, ele trabalha. Então, dentro desse primeiro tópico da lição que fala da divindade e personalidade dos atributos, está muito claro na lição. Os atributos incomunicáveis de Deus, que é a transcendência, ele é transcendente. Dentro da transcendência, ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente. Então, esses atributos não é compartilhado com nós humanos. Então, está muito claro aqui o primeiro tópico da lição. O segundo tópico da lição diz que o Espírito Santo e Jesus. Aí vem aqui um termo que a lição fala, não vou entrar muito em detalhe, que é a pericurose, que é justamente essa harmonia das três pessoas. E está muito claro isso, não são três deuses, é um Deus e conhecido em três pessoas distintas. O Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa e o Espírito Santo é uma outra pessoa. Mas eles estão tão harmonicamente, pois, sendo três pessoas, eles partilham da mesma essência. São três pessoas distintas, porém com a mesma essência. O Pai é Deus, o Espírito é Deus e o Filho é Deus. O Pai é onipotente, o Filho é onipotente, o Espírito é onipotente. O Filho é onipresente e assim sucessivamente. Uma outra coisa é: ele me glorificará. Está na lição, e isso foi um trabalho nos anos passados, nas décadas passadas, de que as pessoas tinham dificuldade de glorificar o Espírito Santo e achar que o Espírito Santo não era digno de adoração. Como? Se ele é Deus. Então o Espírito Santo é digno de adoração. Quando Jesus fala aqui que o Espírito me glorificará, é que através do Espírito Santo nos leva ou nos conscientiza de adorar a pessoa de Deus. Quando eu digo glória a Deus, louvado seja Deus, eu estou dizendo louvado seja o Pai, louvado seja o Filho, louvado seja o Espírito. Então, a gente vê aqui também, olha, o efeito desse assunto da pericurose, que é a harmonia das três pessoas. Então, o segundo tópico da lição fala o Espírito Santo e Jesus Cristo. Então, está claro para nós entendermos que o Espírito de Deus, ele trabalha de maneira harmônica, tanto com o Filho e tanto com o Pai. O terceiro tópico da lição diz assim: o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Nós entendemos aqui, primeiro, o Espírito Santo age no mundo. A palavra cosmos fala dessa ação do Espírito de Deus na criação, na preservação, na organização do planeta. Segundo, o Espírito Santo age no plano divino da salvação. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que é ele que nos convence, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, Jesus fala, o apóstolo João fala que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, é o Espírito Santo que nos leva no plano divino. É ele que nos leva a crer no plano redentor da salvação. Se eu já tivesse nascido salvo, se eu já tivesse predestinado para a salvação, não precisava o Espírito de Deus me convencer. Não precisava a igreja pregar. Não precisava a igreja atuar na evangelização. Se eu já nasci predestinado para a salvação, então por que todo esse trabalho, todo esse árduo trabalho que a igreja passa em missões? Então, não precisava. Jesus disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa salvação aqui no futuro, tem a ver com o nosso estado glorioso, é verdade. Mas no plano atual da salvação, eu preciso entender, eu preciso acreditar e me decidir para poder alcançar a salvação. E na lição de número 1 hoje, no terceiro tópico, diz que o Espírito Santo age no plano divino da salvação. E também o Espírito age na vida humana. Se nós estamos aqui hoje, nós estamos aqui
assistindo este vídeo, estudando a lições bíblicas, é porque o Espírito de Deus, ele trabalha nas nossas vidas. E esse trabalhar do Espírito Santo é para que nós vivamos uma vida voltada para o Senhor, que nós levemos uma vida pautada nas Escrituras e que nós estejamos conscientes da grandiosa vinda do Senhor Jesus Cristo, para nós sairmos deste mundo e estarmos para sempre com o Senhor. Então, a lição de hoje, ela tem como essa finalidade, justamente a importância de estudarmos e sabermos o estudo sobre o Pentecoste, pautado nas Escrituras, pautado na teologia e vivido na prática. Pentecostalismo bíblico, teológico e prático é o assunto dessas 13 semanas, e hoje nós falamos sobre a pessoa do Espírito Santo, por ela ser por ele ser uma pessoa divina, por ele ter atributos, por ele agir no mundo e nas pessoas e por ele estar harmônico com o Pai e com o Filho. Deus abençoe a sua vida e eu aguardo você para a próxima semana, quando o tema será a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Um abraço a todos e contamos com a sua participação no próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.